Olá, gente! Muito boa noite! Hoje nós temos uma oportunidade única. É um café especial. Por que a gente chama esse evento de café? Porque nós moramos no Brasil, a maioria, né? Então, esse evento, às vezes, é assistido fora do Brasil. Mas no Brasil, quando se chama os amigos para bater papo, geralmente você serve um café. Tem uma amiga que eu vou chamar daqui a pouco, que ela serve também um super pãozinho de queijo feito com ingredientes diferentes, sem açúcar, sem farinha, maravilhoso. Mas, enfim, aí nesse café você bate papo. Então, hoje é um bate-papo. Toda quinta-feira à noite, às 20 horas, nós temos o nosso café virtual. É um bate-papo, várias pessoas falam. Geralmente, a gente traz alguém com muita experiência, um especialista em algum ramo da saúde ou do bem-estar, tá? Que é alguém que vai impactar positivamente a nossa vida. E hoje eu tenho a honra de chamar uma pessoa que eu não conheci no Brasil. Eu conheci em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Então, a doutora Jaqueline Barros, ela estava investindo num curso de extensão nos Estados Unidos. Nesse curso, inclusive, ela conheceu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ela vai contar daqui a pouco. E ela é uma pessoa que ela sabe de coisas assim completamente inéditas. Por quê? Ela passou 30 anos praticamente cuidando de gente, não só nós que estamos saudáveis ou queremos estar saudáveis, mas também de gente no hospital, gente com dificuldades mais sérias. E, além disso, ela é especialista em suplementos. Então, sem mais delongas, eu quero que você pegue, de preferência, um caderno, tá? Um caderno. Se você não se preparou para ter um caderno, lembre-se, todo café tem alguma dica útil. Então, tenha um caderno para o seu café virtual, ou pega pelo menos uma folha de papel e uma caneta, que, por melhor que a gente se vitamine, escrever ativa outras áreas do cérebro, você memoriza mais. Então, vamos aqui escutar atentamente a doutora Jaqueline. Porque o que ela vai falar? Tá? Ela vai desmistificar algumas coisas relacionadas com o emagrecimento. Então, desmistificar, acabar com o mito, acabar com a mentira, acabar com a enganação, acabar com aquelas coisas, aquelas perguntas, né, que a gente fica atrás da internet. Será que eu posso comer arroz branco? Será que eu posso comer aquilo? Na verdade, tem algumas coisas que a gente precisa saber mesmo e outras a gente vai entendendo melhor a cada café. Então, agora, Jaqueline Barros, com vocês. Caderno e caneta e os olhos grudados na tela. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui. Quero agradecer a coordenação pelo convite, né, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Antes de mais nada, eu quero falar que ninguém é dono da verdade, muito menos eu, né? O que eu vou compartilhar com vocês aqui é tudo que eu acumulei nesses 16 anos como consultora de bem-estar e trazendo um pouco também da minha bagagem da profissão, mas é tudo um acúmulo de conhecimentos de prática mesmo, né? De tudo que eu já vivi, que eu já vivenciei nessa profissão maravilhosa que é cuidar de pessoas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é falar para vocês o seguinte, que eu sou um ser humano, tá? Eu sou nutricionista, mas eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa, qualquer um de vocês. Eu enfrentava muitas dificuldades para controlar meu peso. E como é que eu estava antes de chegar na Herbalife, antes de conhecer esses produtos maravilhosos? Eu estava, preste bem atenção, gorda, estressada, fumante, sedentária e não tomava muita água. Aliás, tomava quase nada de água. E os meus hábitos alimentares não eram muito bons, porque eu trabalhava demais, trabalhava no hospital, era chefe do serviço de nutrição, responsável, imagina, um hospital com mais de 300 leitos, um hospital de referência
no Norte e Nordeste de trauma, é o maior hospital de trauma do Norte e Nordeste. Então, vocês imaginam a população enorme que a gente tinha que alimentar e tudo que eu tinha que resolver. Então, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Apesar de ser um hospital público da prefeitura, mas a responsabilidade era muito grande. Enfim, eu vivia desse jeito como a grande maioria das pessoas aí fora está vivendo, né? Que a gente observa, né, o tempo inteiro. Mas aí eu encontrei a Herbalife e eu fiquei impressionada, gente, porque no primeiro mês eu reduzi 3 quilos, sem passar fome, sem sofrer, com energia e disposição. Eu fiquei impressionada, gente, o que é isso? Né? Eu fiquei impactada com aquilo. E aí eu decidi que a partir dali, né, julho de 2004, eu decidi que para sempre o café da manhã da minha família seria um shake. Então eu resolvi comprar os produtos com o máximo de desconto que eu podia e fiquei. Levei o resto do ano de 2004, início do ano de 2005, só usando os produtos. Eu comprava com o máximo de desconto só para usar os produtos. E foi incrível porque cada dia minha vida foi melhorando. Mas aí chegou abril de 2005 e ia ter um treinamento com esse cara maravilhoso, que é simplesmente nada mais, nada menos que o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que faz parte do Conselho Científico da Herbalife até hoje. E eu fiquei impressionada, porque, sinceramente, eu não conheço nenhuma nutricionista que teve treinamento com o Prêmio Nobel de Medicina. Até porque as grandes multinacionais de alimentação, nenhuma tem um Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, vamos lá, vamos entender quem é a Herbalife, tá? Porque não é toda empresa que tem. A Nestlé, que é uma multinacional centenária, não tem um Prêmio Nobel de Medicina no seu conselho científico. Então, já é para a gente pensar, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu vi lá, naquele estádio, 35 mil pessoas de todos os lugares do mundo, eu disse, gente, como pode, num lugar só, se reunir tanta gente diferente com o mesmo objetivo, com a mesma missão? Mudar os hábitos alimentares do mundo, né? Mudar a vida das pessoas, e aquela missão, a partir dali, se entrou assim na minha cabeça, sabe? Eu assumi essa missão. Gente, eu tem que ficar ligada. Pronto. Então, a partir daquele momento, eu Doutora, desejei. Deixa eu te interromper rapidinho. Se alguém começar a falar, segue o baile, que alguém vai fechar o microfone. Pode ficar tranquila. Fica à vontade. Sinta-se no sofá de casa. Tá, joia. Tá ótimo. É assim que eu gosto mesmo. Então, aí eu decidi que eu ia trabalhar com a Herbalife. Quando eu voltei desse treinamento, eu disse, não, eu preciso trabalhar com a Herbalife, essa missão é muito linda, e eu agarrei essa missão com unhas e dentes, até porque bateu junto com os meus propósitos de vida. Então, foi fantástico, foi assim, incrível, e foi por isso que eu decidi trabalhar com a Herbalife. E aí eu quero dar uma pincelada para vocês, o seguinte, ó, eu vou até mudar logo que meu filho fez esse artifício aí para eu me lembrar. Esses 4 primeiros itens são 5 áreas da sua vida que eu recomendo que você comece a trabalhar nelas. A gente sabe que você não vai, da noite para o dia, se tornar a pessoa mais saudável da face da Terra. Claro que não. Nem nós estamos nesse estágio ainda, né? A gente vive buscando melhorar. Mas são as áreas que eu considero muito importantes para você se atentar no seu dia a dia e começar a trabalhar nelas. Eu vou pincelar um pouco dessas 4 e essa 5ª área aí é a que eu vou realmente me detalhar mais, tá? Então, vamos lá. Na área da mentalidade, eu gosto de ressaltar uns pontos que às vezes as pessoas nem sabem, tá? É claro que nessa área aí, né, quem é cliente que está na sala vai constatar isso, você vai ter a ajuda do seu coach. Quem é um coach? O coach é uma pessoa que é um treinador. O coach é a pessoa que vai te orientar, vai te incentivar, vai estar com você o tempo todo, é um acompanhante nesse processo, tá certo? Então, ele vai te orientar, te incentivar, te ajudar e te apoiar. E ele vai te ajudar muito nesse quesito aí, de melhorar a sua mentalidade. Então, você vai pensar a partir de agora, primeira coisa, que ser saudável não é ruim, não é doloroso, não é chato, não é desagradável. Não. Ser saudável é uma jornada de alegria, de felicidade. Você tem que encontrar prazer em ser uma pessoa saudável. Isso é uma primeira chave que você tem que mudar aí na sua cabeça, tá? Segunda coisa, entender que tem pessoas que continuam gordas e você às vezes tem um familiar, né, nessa situação. Eu tenho, como a maioria tem também, que a pessoa continua gordo,
Aí você não entende, caramba, por que que a pessoa não tem tudo nas mãos para emagrecer e não emagrece? Porque existe uma coisa chamada ganho adicional. Pasmem vocês, a pessoa, isso não é consciente, tá? Isso é no inconsciente da pessoa, a pessoa tem um ganho adicional. Vou dar um exemplo de um cliente que eu tive, que de repente vocês têm algum cliente assim, ou alguém aí na sala se identifica. O marido dela era tão ciumento, que enchia o saco dela, e ela resolveu engordar. Por quê? Para ter paz. Olha que louco que é essa coisa chamada mente. Para ter paz, para o marido não ficar enchendo o saco dela, para os outros homens não olharem para ela, ela se manteve gorda muito tempo. Ela só foi emagrecer quando ela entendeu isso. Tá certo? Então, são coisas assim que eu estou dando, sabe assim, corda para você ir atrás de buscar trabalhar essa área da sua vida. Analise como é que está a sua mentalidade. Você está, tipo assim, ai meu Deus, agora eu vou começar uma nova dieta. Se for assim, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vai dar certo esse processo? Claro que não. Entenda assim, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável a cada dia. Pronto. Essa é a mentalidade que você tem que desenvolver na sua cabeça, tá? Segunda área, hidratação. Por que eu considero isso importantíssimo? Porque eu era uma pessoa que não bebia água, gente. E eu sentia dor de cabeça com frequência. Quantas pessoas aí estão com dor de cabeça e não sabem que o remédio dela é água? Já pararam para pensar nisso? Não tome remédio, beba água. Você vai ver que vai passar. E muitos problemas que as pessoas referem por aí, a raiz do problema está na água. É só ela aumentar a hidratação. E para quem está anotando e ainda não sabe, 35 a 45, eu considero assim, até 40, tem casos de pessoas que está tão desidratado e é tão obeso, e quanto mais peso, mais água, né, precisa, 35 a 45, e se você mora num lugar muito quente, como é o caso aqui para nós, tem que aumentar a quantidade de água, porque você sua muito e perde muita água pela pele. Então, 35 a 45 ml por quilo de peso por dia. É o mínimo. E uma coisa boa, você pode, eu recomendo sempre, metade água e metade os nossos chás, os nossos Herbal Concentrate, o NRG, a nossa fibra líquida, né, com sabor. E o detalhe, ficar bebericando água assim que nem eu acabei de fazer. Entendeu? Não adianta eu pegar esse copo de 500 ml e virar, bu. Não adianta, porque essa água não vai servir para o que ela precisa servir. Não se iluda. Então, você tem que ter o hábito de ter água perto de você. E aí, duas dicas que eu gosto de dar. Que às vezes você sabia que tem gente que não bebe água porque não gosta do sabor da água? Então, que tal saborizar essa água? Raspinhas de gengibre, rodelas de limão, folhinhas de hortelã, para quem gosta, cravo, lasca de canela, enfim. Inventa aí uma água que você tenha um sabor que você goste, tá? E saboriza a água. E aí você vai beber água com mais prazer do que você beberia se fosse só água, tá? É uma ideia. E outra coisa, tem gente que não lembra. Eu era assim, trabalhava tanto que eu sabia que tinha que beber água, né? Afinal, eu sou da área de saúde, eu sou da nutrição, então eu sabia da necessidade. Só que eu me envolvia tanto no trabalho que dava meio-dia, eu dizia, meu Deus, eu não tomei um gole de água ainda. Aí eu corria, bebia um copão de água para tentar compensar. Então, quantas pessoas aí fora estão vivendo dessa maneira? Então, um artifício interessante, pegar o celular e botar para ele alarmar a cada 30 minutos para você lembrar de beber água, que tal, né? Então, é uma dica que eu gosto de passar para as pessoas também. E outra coisa, com relação à hidratação. A grande maioria das pessoas não sabe qual é assim, uma coisa tão importante assim, por que eu tenho que beber tanta água? Uma vez um cliente me perguntou se Herbalife desidrata as nossas células. Já que a gente tem que beber água, né? Porque a Herbalife desidrata as nossas células. Aí eu olhei assim e disse, de onde você tirou isso, meu filho? Pelo amor de Deus. Nada a ver, não é isso. A questão é que quando você está emagrecendo, queimando gordura, eliminando peso em gordura, o que vai acontecer? O organismo vai produzir uma água extra, uma água a mais. E ele, se você não beber água o suficiente, ele entende que essa água é dele, ele guarda. E muitas vezes você tem peso na balança, que é peso de água, você está inchado. Você não bebeu água o suficiente, não perdeu peso. Mas está emagrecendo e você não sabe. Olha que legal.
Então, é importante explicar isso para o seu cliente e o cliente que está na sala entender isso. Que você está precisando eliminar essa água que está retida. Esse é um ponto importantíssimo porque se hidratar. E outra coisa é que você não para pensar, o nosso shake, ele é liofilizado. O que é liofilizado? Ele é totalmente tirado toda a umidade. É como se a Herbalife pegasse uma mesa cheia de comida e extraísse os nutrientes essenciais. Mas a água ficou toda lá fora. Então, você tem que dar água por fora. Fora da sua alimentação, ao longo do dia, nos intervalos. Por quê? Porque você precisa hidratar o seu corpo para que toda essa metabolização desses nutrientes aconteça a contento e dê tudo certo, entenderam? E até para você poder eliminar as toxinas, né? Porque os fitoquímicos que tem nos nossos produtos, eles vão fazer um verdadeiro detox em você, vai desintoxicar, mas precisa eliminar. Como é que elimina? Se você não der água, tá? Vamos passar para a terceira área, a atividade física. Jaqueline, por que tem que fazer atividade física? Por vários motivos. Primeiro de tudo, para você se energizar. Segundo, para você preservar sua massa muscular. Terceiro, para você ativar a queima de gordura, porque você ativa o seu metabolismo, né? Mas tem uma coisa que eu gosto de falar com as pessoas. É o que a gente não vê no visual, né? Porque a pessoa pensa atividade física, já sei, é para eu perder gordura e ganhar músculo. Ok, tá tudo certo. Para ver no visual, vai ver a foto da pessoa mais magra. Mas não é só isso. A atividade física produz hormônio do humor, hormônio da felicidade, prazer, alegria, bem-estar, uma boa noite de sono, enfim. Mas tem uma coisa melhor ainda, que é fortalecer sua autoconfiança, que vai reverberar nas outras áreas da sua vida. Por que eu digo isso? Eu sou um exemplo disso. Quando eu consegui, eu não era sedentária lá atrás, quando eu consegui fazer atividade, eu fui evoluindo, eu consegui correr uma maratona de 5 quilômetros. Peraí, eu passei a me sentir a Mulher Maravilha. Gente, eu fui capaz de fazer isso. Então, se eu fui capaz de fazer isso, vencer uma dificuldade e alcançar uma meta dessa, por que eu não posso fazer isso em outras áreas da minha vida? Por que eu não posso alcançar patamares superiores, por exemplo, no plano de carreira da Herbalife? Entenderam isso? Então, a atividade física também tem esse poder. Para quem não sabia, anota aí. Vamos falar de sono. Por que eu considero uma área importantíssima? Porque dormir mal faz ganhar peso, compromete o seu programa de controle de peso. São vários aspectos, eu não vou me ater aos detalhes técnicos, etc. Não vou. Só vou alertar para você que você precisa dormir bem. E dormir bem requer várias coisas. Uma delas, dormir totalmente no escuro, é importantíssimo. Só não pode ter nenhuma lâmpadazinha de LED, não pode ter o celular, nada. Tem que ser totalmente escuro, breu. Outra coisa, a nutrição, a própria nutrição equilibrada já vai te proporcionar uma boa noite de sono. Tá? O ômega 3 é um nutriente importantíssimo da boa noite de sono, porque ele ajuda a promover uma fluidez sanguínea e ele é anti-inflamatório das artérias, então ele vai ter um fluxo sanguíneo mais equilibrado, então favorece uma boa noite de sono. Gente, um shake à noite para dormir, por exemplo, na vida de um idoso, não tem coisa melhor, não tem comida melhor para um idoso ir dormir. Por quê? É pré-digerido, não vai exigir muito do aparelho digestivo dele, tá? Que é um alimento pré-digerido. Tem tudo o que ele precisa ali para repor, né? Para reparar, e aí vem essa palavra recuperação aí para eu lembrar de falar isso, que é a noite onde há reparação de tecidos, é onde há a recuperação do dia inteiro, é melhorar o estresse. Enfim, é tanta coisa boa que acontece numa boa noite de sono, que isso é fundamental. Se você não tem uma boa noite de sono, e aí vamos falar, Jaqueline, é horas de sono dormido? Não. É qualidade de sono. Muitas vezes eu, por exemplo, antes da Herbalife, eu dormia 9 horas por noite e achava pouco. Acordar de manhã, meu Deus, eu já acordei, eu preciso mesmo me levantar? Tá? Por quê? Desequilibrada, totalmente desequilibrado. Meu corpo está todo desequilibrado. Então, como é que eu não tinha um sono de qualidade, um sono reparador, certo? Então, o que acontece? Você precisa ter uma boa noite de sono. Muitas vezes, hoje eu durmo 6 horas e meia e acordo ligada.
Não precisa mais de 9 horas, tá bom? Então, guarda essa informação aí. Importantíssimo você trabalhar essa área, se é que você quer ser uma pessoa saudável, quer ter uma pessoa que tem qualidade de vida, uma pessoa que vive bem, é essas áreas aí que você tem que trabalhar. Agora, eu quero que, antes de entrar no tema, né, que eu falei que eu ia me alongar mais, princípios importantíssimos que eu quero esclarecer com vocês, que eu considero que você tem que ter essa consciência. Primeiro de tudo, perder peso é diferente de emagrecer. A propósito, digita no chat aí, coach não, tá? Só os clientes que estão na sala. Se tem alguém aí que sabe qual é essa diferença. O que eu estou me referindo? Qual é a diferença entre perder peso e emagrecer? Para eu ver se todo mundo já sabe ou se eu estou dizendo uma coisa legal. Cadê o chat? Alguém se habilita? Olha, ninguém disse nada, então eu vou dizer. É o seguinte, gente, perder peso, até com uma diarreia, uma gripe, você perde peso. É bem facinho perder peso. Não é não? Perde peso na balança. Em número absoluto, você perde peso a qualquer momento. Agora, emagrecer significa reduzir percentual de gordura. Então, o nosso programa, né, nosso modelo, ele é todo voltado para promover isso. É você reduzir percentual de gordura, preservando a sua massa muscular ou, melhor ainda, aumentando o seu percentual de massa muscular. Então, é uma verdadeira transformação. Aí tem gente que já fala assim, eu vou transformar a gordura em músculo. Não, pelo amor de Deus, nunca fala uma besteira dessa. Você vai perder peso em gordura e vai ganhar peso em musculatura, tá? Isso é diferente. Então, entenda isso. Você precisa emagrecer. Nem tudo que é saudável emagrece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alimentos, vocês vão me dizer se é saudável. Azeite de oliva, abacate, castanha, amendoim, nozes em geral. O que mais? Aveia, chia, linhaça, frutas. Poxa, fruta é um alimento de lei, né? Que é saudável. Ótimo. Sim. Mas emagrece? Aí pronto, porque é saudável, eu vou danar a comer e vai emagrecer? Vai não. Não vai. Tem gente que faz um café da manhã. Não, agora eu vou ser saudável, fazer meu café da manhã. Eu vou conversar com o cliente, aí diz, quer ser o café da manhã? Não, meu café da manhã é muito saudável. Eu pego uma banana, eu machuco a banana, aí eu boto aveia, chia, linhaça, mel de abelha, ou quando não é mel de abelha, açúcar mascavo. Doutora, eu só uso açúcar mascavo, porque disseram que é muito saudável. Aham. E cadê a proteína do seu café da manhã? Aí você está engordando, aumentando sua gordura visceral e não sabe por que é. Não, mas eu estou tão saudável. Pois então, entenda. Nem tudo que é saudável emagrece. Tem que equilibrar. Tem que priorizar outros alimentos. E daqui a pouco eu vou falar mais. Porque eu botei isso aí, analisar rótulo, para lembrar de ensinar que talvez alguém não sabe, que muitas vezes você vai olhar no rótulo, você só olha para a tabelinha nutricional. E há muita confusão aí. Às vezes a indústria dos alimentos se aproveita, presta atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo do biscoito. Aí eles colocam lá a porção de 2 ou 3 biscoitinhos inofensivos. Aí você olha, nossa, como tem pouco carboidrato, como tem pouco isso, aquilo, pouca caloria. Eu quero saber se tu vai abrir o pacote e vai comer só 1 ou 2 biscoitos. Duvido. Tu vai comer os 18, tudinho que tem aí. Atrás de um vem 18, né? Um ditado que a gente sempre fala. Então, assim, você não abre, uma criança não abre um pacote de biscoito para comer 2, 3, gente. Ela come todinho. Calcula a caloria desse pacote. Olha o tanto de açúcar e de gordura que essa pessoa está comendo. Batata frita de pacote. Presta atenção, vai olhar o rótulo da batata frita. Olha a gramatura que eles botam lá e olha a gramatura do pacote. Vai ficar chocado. Aqueles salgadinhos que tem bem grande, 0 gordura. Você vai ler, tem um asteriscozinho lá. Meu Deus, é um absurdo. Então, muitas vezes nem olha muito para a tabela nutricional, vai olhar a lista dos ingredientes. Isso é uma dica de ouro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a lista dos ingredientes, ela é feita em ordem decrescente de quantidade, certo? Então, o primeiro alimento que aparece lá, vou dar o exemplo, que eu gosto de dar muito esse exemplo, pão integral de padaria. Aí você vai olhar o primeiro ingrediente lá,
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Olha que nome lindo. A farinha enriquecida, meu Deus, com ferro e ácido fólico. Muito show, né? Sabe quem é ela? A farinha branca. A tão danada farinha branca que não é boa. Ela não é nada de inofensiva. Então, quer comer pão integral? Já quer mesmo? Não tem jeito, vai querer comer um pão integral? Tudo bem, então vá numa loja de produtos naturais e procure um pão caseiro, um pão artesanal, um pão pesado, daquele que você, se você deixar fora da geladeira 2 ou 3 dias, ele já tem mofo, porque é sinal de que ele não tem o antimofo da indústria, certo? Então, procure isso. E assim, só comer esporadicamente, não precisa basear a sua alimentação em pão integral só porque é saudável, porque tem muita caloria e engorda também, tá bom? Então, cuidado com os rótulos. Tem lá açúcar? Não queira. Tem lá gordura trans? Não queira. Agora, o índice glicêmico, uma coisa importantíssima. O índice glicêmico dos alimentos é a velocidade com que o alimento se transforma em açúcar e entra no sangue. A gente vai dizer para você ter cuidado com eles e procure os alimentos que têm baixo ou médio índice glicêmico, para que não tenha picos de insulina, que é um hormônio altamente inflamatório, e para que não tenha picos de hipoglicemia, porque aí vem aquela fome de rebote, que eu chamo de fome caninana, que você vem e vai comer tudo que aparecer pela frente, tá? Cuidado. Por que eu coloquei longevidade? Para você entender que o nosso programa é voltado para viver mais e melhor. Não adianta viver mais gastando todo o dinheiro com a aposentadoria com remédio, não adianta viver sem juízo. Não, eu quero viver, chegar a 90, 100, 120 anos, namorando, passeando e com juízo. E autônoma, sabendo fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu acho que é o desejo de todo mundo. Então, nós temos isso. Nós temos um caminho para mostrar para as pessoas para alcançar isso. Então, é uma missão. E entender que é uma jornada, é um processo. Como eu falei, você não vai, da noite para o dia, se tornar muito saudável, a pessoa mais saudável. Mas é um processo. Entre no processo. Um processo demanda etapas. Às vezes precisa de vários ciclos de 21 dias para uma pessoa estabelecer um novo hábito. Então, entenda isso. É um processo, é uma jornada de longo prazo para você ter resultados realmente duradouros. Tá bom? Como é que faz? Ok, agora vamos falar do nosso modelo de alimentação. A primeira coisa que eu quero falar é inclusão e aumento de proteínas e fibras em todas as refeições. Para quê? Primeiro, para ajudar a reduzir o índice glicêmico de alguns alimentos. Por exemplo, aquela bananinha, né, que parece inofensiva, altíssimo índice glicêmico. Se você decidir que vai comer uma banana, e eu recomendo que não seja todo dia, por favor, adicione um alimento de proteína junto. Nós temos exemplo, temos o Nutrev, que é um excelente alimento para corrigir fibras e proteínas. Bota lá na sua bananinha. Abacate, Jaqueline, é lá calórico, sim, mas se você comer um pedacinho pequeno e colocar um Nutrev, você está corrigindo o teor nutricional daquela refeição, entenderam? Então, você precisa se atentar a isso. E quando a gente fala em proteína, olha que coisa linda que eu peguei lá do site do Dr. Nathaniel. Quando as pessoas pensam em proteína, vem logo o músculo, né? Ah, construir músculo. Mas olha o tanto de coisa que ela constrói também. Cabelo, unhas, pele, ossos, cartilagens, hormônios, o sangue, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio para chegar lá no seu pulmão, ela é feita de proteína. Então, não coma não, proteína bastante para você ver se vai te ajudar na imunidade. Sangue, né, como eu falei, anticorpos, enzimas, as enzimas digestivas, neurotransmissores, que hoje se fala tanto, né? Aquelas substâncias mágicas que fazem o nosso cérebro funcionar bem, a gente ter juízo. Pois é, pois eles também têm proteína na composição. Olha que legal. Então, pensa nisso. Proteína é um nutriente nobre. Por que 1 quilo de carne é bem mais caro que 1 quilo de arroz? Já pararam para pensar nisso? Que é um nutriente nobre, que você não tem em todos os alimentos. Tá? E vamos falar agora de substituição. A nossa base, por exemplo, como é que a gente faz? Por que tem o shake? Caramba, quando eu botei bati o olho naquela lata de shake em 2004, eu olhei assim, gente, eu não acredito que existe um negócio desse e ninguém nunca me contou. Pelo amor de Deus, aqui tem tudo que eu preciso com baixa caloria, prático, rápido, delicioso, fácil de fazer e eu posso comer para a vida inteira porque isso é uma comida. Isso não é um remédio.
Então, 3 coisas que eu quero que anote aí, que fique bem claro para você. Nossos alimentos, eles são comida, não é remédio. Então, não é um custo a mais que você vai ter, não. Nossa proposta é você substituir alimentos que hoje você está ingerindo, está investindo seu dinheiro, que estão te levando a ficar gordo e doente, por alimentos mais equilibrados. Já pararam para pensar um detalhe? Por que a maioria dos produtos da Herbalife tem fibra junto? Já pararam para pensar nisso? A maioria. São poucos os que não tem, só os que têm só proteína que não tem. Mas todos, até uma sopinha de lanche, eles botam fibras, botam vitaminas. Os produtos novos que foram lançados agora da linha do 24 horas, observa lá, tem vitaminas e minerais. Por quê? Se eu quero ganhar músculo, Jaqueline, eu quero whey protein, por que tem que ter coisas? Eu quero o outro também, o tricore, né? Você vai ver lá, tem um monte de nutrientes. Aí você vai ver por que tem. Porque naquela atividade física você gasta aqueles nutrientes. A Herbalife vem e repõe os nutrientes. Então, é uma maneira, gente, eu considero ferramentas de alimentação. Se você souber manusear e incluir no seu dia, nossa, facilita a sua vida, tem praticidade, tem sabor, tem tudo de bom. Então, são ferramentas úteis para que você construa essa jornada longa de construir uma vida melhor. Entenderam isso? Então, substituição de alimentos, eu já falei, o shake, a NutriSup substitui as nossas sopinhas também, as barras, enfim. E substituição de ingredientes, porque eu botei aí, para lembrar vocês isso. Por exemplo, antigamente, para fazer um bolo, eu precisava de farinha de trigo, leite, margarina ou manteiga, né, que eu usava sempre manteiga, e açúcar. Aí hoje eu faço um bolo sem nada disso. Como pode um bolo? Como é que sai um bolo sem ter isso? Não é incrível isso? Aí eu faço um bolo com ovo, fermento, shake Nutreve, nosso substituto de farinha. Porque o Nutreve, numa tacada só, ele substitui o leite, a farinha e o açúcar. Agora, eu, né, que gosto de uma coisinha mais docinha, sabe o que eu faço? Eu boto no meu bolo um xilitol, um eritritol. São adoçantes culinários que você pode incluir de vez em quando para dar aquele saborzinho mais doce nas suas receitas, tá? Então, substituir ingredientes. Por exemplo, você vai fazer untar uma coisa, você usa óleo de coco sem sabor. Não vai usar manteiga, nem muito menos margarina, você vai usar óleo de coco. Então, agora, os clientes que estão na sala, fiquem tranquilos, porque vocês vão participar dos nossos grupos de acompanhamento, das nossas comunidades de vida saudável, onde todas as pessoas vão estar focadas com o mesmo objetivo, todos passando pelas mesmas dificuldades, e você vai ser apoiado, amparado e orientado. As receitas vão estar lá, você vai exercitar na sua casa, você vai ensinar para a sua família, e todo é importantíssimo quando toda a família é envolvida na vida saudável, porque é mais difícil quando só um quer e o outro não quer, né? A gente vai tentar influenciar. Mas eu tenho até um slide muito interessante que eu mandei para os meus clientes. Você agora aprendeu a ter uma vida saudável. Você não veio de uma família saudável, mas você pode construir uma família saudável a partir de agora. Pensa nisso, né? Uma meta muito boa para a gente fazer, tá? E, em resumo, você vai emagrecer comendo muito mais. Porque quando pensa, né? O cliente pensa assim, vixe, Maria, eu vou ter que fazer dieta, vou ter que parar de comer. Né? Ao desespero, eu sei, gente, que eu já fui gorda. A pior coisa que um gordo pensa é passar fome. Meu Deus do céu, se eu for passar fome, não vai dar certo. A pessoa pensa logo assim, fica tranquilo que você não vai passar fome. Pelo contrário, você vai comer tão mais, você vai ficar impressionado. Como pode? Eu estou emagrecendo, mas eu estou comendo tanto. Estou comendo, nunca comi tanto na minha vida. Meus clientes falam isso, né? E os coaches aí podem testemunhar isso. Então, no nosso modelo de alimentação, você vai comer mais, você vai aprender a substituir alimentos, vai aprender a analisar rótulos de alimentos, vai aprender a equilibrar a composição das suas refeições e, com isso, você vai ganhar vida. Você não vai perder peso, você vai ganhar vida. E vida boa, vida longa, bem-estar, qualidade de vida, um sono melhor. E nós que já temos muitos anos de uso dos produtos, a gente olha para os nossos colegas, né, da nossa idade, a gente fica olhando assim, gente, como ele está envelhecido. Gente, olha a pele, olha as rugas, olha a energia, olha, a pessoa está tomando um monte de remédio. Por quê? Porque não tem nutrição, gente. É simples assim. É o poder da nutrição equilibrada. É a ciência da nutrição
ali à prova, sabe? Então, eu desejo, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que estão nesta sala, que cheguem a contar anos de nutrição equilibrada. Tipo assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. A Milka, 26 anos que usa os produtos. Gente, quando eu chegar lá, já imaginou como eu vou estar jovem, cada dia mais jovem? É incrível isso, né? Então, eu desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham essa aventura de ter esses produtos e todos os produtos para você usar, para você se sentir bem e para você ter uma vida melhor e construir uma vida mais saudável, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu nem lembro. Ai, tem um assunto importantíssimo que eu já ia esquecendo de falar, porque deixei por último. Olha só, eu quis falar nesse assunto, gente, porque tem muita gente que não sabe disso. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém aqui na sala. Tem pessoas que apresentam quadros de alergia alimentar, intolerância à lactose, coisas desse tipo. E às vezes, aí vai para o médico, coitado, ele aprendeu a passar remédio, né? Então ele vai caracterizar, olha, você tem, ele vai dar um nome para sua doença, né? E vai dizer, tome esse remédio e não coma alimento tal. Pronto. E vai ficar por aí. Quando o problema, agora de modo como aqui na minha terra, o buraco é mais embaixo, meu filho, não é aí não. Presta atenção. É a disbiose. O que é disbiose? Disfunção na biota intestinal. Então, o seu intestino, as bactérias ruins estão dominando o mercado lá. Estão dominando, estão tocando terror lá no seu intestino. Aí eu vou dar um exemplo assim, que eu gosto de falar assim bem, para você entender. Olha aqui para minha mão, tá vendo? Aqui faz de conta que são as células da parede do intestino, certo? Elas são assim, naturalmente, é para ser assim, tudo bem juntinha, bem coladinha. Aí, obedecendo todo um equilíbrio, toda uma orquestra que é o nosso corpo, essas células vão se abrir assim, um pouquinho, na hora de passar os nutrientes que vão lá para a corrente sanguínea, que a corrente sanguínea vai distribuir pelo seu corpo todo. Quando essas células se abrem na hora errada, adivinha o que vai acontecer? Moléculas que para o nosso organismo são gigantescas, porque elas ainda não foram digeridas, estão lá no intestino, elas vão passar pela barreira. E isso se chama alteração na permeabilidade da membrana. Aí o que vai acontecer? Essas moléculas gigantescas, elas vão ser interpretadas como antígenos, como invasores. E aí o seu corpo vai interpretar aquilo e vai lançar anticorpos. E você começa a ter uma alergia. Olha que coisa importante. Eu achei muito relevante trazer essa informação, porque pode ser que alguém de vocês ou alguém da família de vocês, eu não estou dizendo que é só isso que causa, tá, gente? Calma aí. Tem outros motivos de causar alergia alimentar, mas um deles muito frequente hoje em dia, exatamente por quê? Por causa do padrão alimentar das pessoas. As pessoas estão comendo pouca fibra. Jaqueline, como é que eu dou vida a essas bactérias boas? Como é que eu alimento elas para que elas se multipliquem? Com fibras? E aí vem, por que a Herbalife coloca fibras nos produtos? Porque é importantíssimo. A gente tem que consumir fibras todos os dias. Não pode passar um dia sequer. E aí a fibra é o alimento da bactéria boa. Só que a bactéria boa tem que estar lá. Então, eu encontro casos de clientes meus que é um caso tão grave, tão mais avançado, que eu preciso antes corrigir a biota dele com o quê? Com probióticos. Então, procurem no mercado, tem muitas marcas boas, eu não vou falar em marca, mas eu tenho uma que eu uso, enfim, para que você corrija as bactérias. Porque o probiótico é como se fosse a sementinha. Você vai plantar a bactéria lá. Ela vai nascer e se reproduzir e você vai alimentar essas bactérias boas com as fibras. Aí sim. A nossa fibra prebiótica, do Nutrev, da fibra de uva, da fibra de manga, do Fiber Powder, você pode comentar? Já resolve. Na maioria das pessoas ela já resolve, tá? Mas tem casos bem avançados, bem assim, que precisa, por exemplo, uma pessoa que passa 5, 6, 7 dias sem ir ao banheiro, como eu estou agora cuidando de uma pessoa assim, e ela bebe 3,5 litros de água, e conferi com o marido dela, e ela come fibra, porque quando eu comecei a falar com ela, ela já tinha mudado a alimentação dela, que a nutricionista falou, né, claro, da importância das fibras, e não resolveu. Sabe como é que está resolvendo o caso dela? Com um probiótico. Ela agora, depois de 10 dias usando os produtos, foi que ela começou a ter uma resposta.
Então, não é todo mundo que vai ter, mas tem casos assim. E eu trouxe isso aqui para vocês entenderem como é que as coisas acontecem. E, lógico, as nossas fibras, como eu falei, elas são fundamentais. Se você... Acontece muito, por exemplo, eu era uma pessoa que passava 3, 4 dias sem ir ao banheiro. E eu corrigi com as minhas fibras. Ok. E melhor agora ainda, né, que nos últimos anos a Herbalife se especializou nisso e hoje ela tem vários tipos de fibra nos produtos, tem fibra em pó, fibra em tablete, fibra líquida, tá para todos os gostos, né? Então a gente tá para usar bem e a gente melhora muito. Meu intestino hoje é maravilhoso, mas tem casos em que as alergias alimentares, a causa é essa daí, que eu já peguei casos assim, e a gente corrige, não é com remédio, é isso que eu quero ressaltar. E a Hipócrates glutamina, falou. que a senhora usava até no hospital. Ainda bem que você me lembrou, que eu já estava esquecendo de falar da glutamina, tá vendo? Se não escrever, a gente esquece. Bem que meu filho falou, mãe, escreve. Então, glutamina, gente, a glutamina é o seguinte, ela é um nutriente que alimenta a célula intestinal, certo? Ela é, de eleição, vamos dizer, é um nutriente que a célula intestinal tem preferência. Então, lá no hospital, a gente usava a glutamina, quando o paciente estava internado, usando dieta enteral, né, com pouca fibra, porque a dieta enteral ela é líquida, a gente incluía glutamina para melhorar o funcionamento do intestino, para que ele pudesse ter uma melhor absorção dos nutrientes. Só que hoje, antes essa glutamina era caríssima e a gente não tinha acesso, não tinha muita opção, e graças a Deus agora a Herbalife lançou, porque ela tem uma interferência direta sobre a formação dos anticorpos. Eu não falei que o intestino tem várias funções? Então, uma delas é essa, a produção de anticorpos. Então, a glutamina age diretamente no reforço da nossa imunidade. Que maravilha! A Herbalife sempre antenada com tudo do mercado, tudo que está acontecendo, todas as necessidades, e ela lança os produtos na hora certa para a gente se beneficiar e levar para o mercado para os nossos clientes. Ok? O cliente então, com menos de R$2 por dia pode melhorar a sua imunidade, melhorar o músculo, etc. Pois né? é, o que é melhor. A Herbalife conseguiu fazer com esse precinho aí maravilhoso, né? Incrível. Gente, infelizmente eu só deixei 2 minutos do meu tempo para as perguntas. Mas pode ser que a coordenação, né, libere mais algum tempinho aí. Eu quero abrir para perguntas. Alguém quer falar? Vixe, tem um monte de gente comentando coisa aí. Vai, meu Deus. Tem uma pergunta aí. Alguém perguntou leite, qual não tomar e por quê? Gente, assim, ó, o leite é um assunto muito polêmico, tá certo? Tem linhas de trabalho que falam que o leite é ruim por vários motivos, e outros falam que não tem problema, que pode usar. Eu não vou, vamos dizer assim, me aprofundar nesse tema. Até onde eu sei é o seguinte: de preferência, utilize os leites vegetais. Por vários motivos, eles são melhores, a gente tem uma absorção melhor, e o leite, a própria caseína do leite, ela é alergênica, tá? Porque é uma molécula muito grande, difícil de digestão, é uma proteína, a proteína do leite, tá? E a lactose é como eu falei, muitas vezes a pessoa não tem intolerância nenhuma. É só corrigir a alimentação dela, é só melhorar a biota dela, é melhorar as fibras e ela acaba não tendo. Eu já tive caso de um paciente que tinha perdido mais de 30 quilos, porque tudo que ele comia dava diarreia, e eu corrigi com probiótico, com as nossas fibras e com o nosso shake com água, porque na época não tinha o Nutrev. E eu corrigi, e hoje essa criatura come até chocolate, não tem problema nenhum. Então, ele não tinha doença nenhuma, ele apenas estava com o organismo em desequilíbrio, tá bom? Mas, enfim, o leite, por exemplo, eu não deixei de tomar leite ainda. Eu sou vegetariana, né? Se vocês não sabem, eu sou vegetariana, não sou vegana, porque eu ainda tomo leite e como ovo. Mas eu evito ao máximo, eu prefiro tomar as coisas feitas com Nutrev, mas eu gosto ainda no leitinho. E gosto de queijo. Então, eu ainda estou nessa fase. Mas eu vou ter mais um tempinho, mas na frente vou aprender a fazer uns queijos veganos aí, que eu sei que a Aninha vai me ensinar. Mas agora eu estou focada aqui em outras coisas, mas tudo bem. Proteína aumenta o ácido úrico, isso confere sim. Quem tem problemas de ácido úrico tem que retirar, abolir. Na minha orientação, eu digo para a pessoa, não coma carne vermelha, vísceras, né, fígado e etc. As vísceras em geral, e as leguminosas também.
feijão, Doutora, ervilha. mas isso é para quem tem problema de ácido úrico, né? Quem já tem uma disfunção, né? Quem é saudável não tem essa influência ou também tem? Calma aí, as proteínas que eu falei estão suspensas: carnes, vísceras, feijões. Mas as nossas proteínas da Herbalife, as proteínas vegetais que estão presentes na Herbalife, não tem problema nenhum. Que a minha mãe tem problema de ácido úrico e toma shake todo santo dia. E não tem problema nenhum. Tá certo? Então, as proteínas vegetais têm outro comportamento. Porque o problema não é da proteína em si, é do residual depois da digestão. E a proteína animal é que forma o ácido úrico. Bom, gente, a gente vai ter outros encontros com outros especialistas nas próximas semanas. Então, se você for uma pessoa que tem uma ótima relação com seu mentor, com seu coach de bem-estar, você vai conseguir pedir para ele essa gravação para você mostrar para outras pessoas da sua família, para você influenciar amigos. E a gente vai, daqui a pouco, depois da surpresa que o Dr. Ricardo vai trazer para nós, a gente vai justamente tratar do Multiplicando Bem-Estar. Então, vamos dar uma salva de palmas aqui para a doutora Jaqueline Barros, tá? Que a gente consiga que ela volte em breve. E com vocês, o doutor Ricardo Valdez. Antes eu dizia diretamente de Cuba, mas é daqui do Brasil mesmo. É com você, Ricardo. Diretamente de Salvador, Bahia. Que enxurrada de informações boas, Jaque. Muito obrigado, parabéns. Obrigado muito, 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 muito. Gente, foi fantástico toda essa informação. Inclusive, eu anotei algumas coisinhas aí que não sabia e vou compartilhar também com os clientes. E para compartilhar informação é o ponto-chave nosso. Então, agora nós vamos fazer o reconhecimento, que nós sempre temos o reconhecimento das nossas pessoas que estão avançando. Vou compartilhar com vocês aqui agora, perfeitamente. E nós temos algumas equipes que estão começando, e esse dia, hoje, temos a equipe do James Navarro. Olha aí, a Beatriz é líder hoje com 1,5, ou seja, líder na volta. Prestem atenção, em apenas 4 dias e já está com esse resultado, fantástico. Aí temos outro time de James Navarro com a Mônica. A Mônica realmente está com um sucesso, já vem de outras maratonas e está com um resultado bacana, menos 0,5 quilos. Isso pode ser algo pouco, mas não é pouco, gente. Muito bem, muito bem. E nosso time, o Gabriel sacaram um amigo de Rio de Janeiro, ele está com 2.900. Olha que bacana esse resultado. E a Sônia, na equipe da Ana Neri, Sônia está com 1,2 quilos. Caramba, que impressionante. Parabéns. Aí temos a equipe de Soninha, Sônia, que mora em Minas Gerais. Ah, meu Deus. Soninha, líder da volta com 5.200. Meu Deus, que resultado. Eliane, também da equipe de Sônia, outra equipe, 3.500. Parabéns, está arrebentando esse time. E a Madiana está com uma equipe aí fantástica, o líder da volta é Isaías com 400 gramas a menos. Parabéns. E tem um empate, olha, a competição está acirrada mesmo. A Jane está na liderança também dessa volta, 1 quilo a menos, com a Patrícia. Parabéns. E temos a Fátima no grupo da Liane com 1,8. Gente, fantástico isso aí. E que mais? Temos mais equipes, Amílcar. 1,2, a Geliane. Parabéns, Geliane. Que maravilhoso está isso, meu Deus. Temos também outra equipe de Amílcar. Tem Ana Margarida com 1,1 kg. Show de bola. Show, show, show. Temos também a Edna com a equipe e ela saiu de líder, 200 gramas a menos. Parabéns. E nós sempre temos aqui, vamos reconhecer também algumas pessoas que nós temos. A Herbalife, ela sempre promove alguns mimos para os clientes, e as pessoas que estão avançando, que estão mais preocupadas com o resultado e potencializar o resultado, a Herbalife promove uma escala de descontos onde as pessoas vão avançando até o nível máximo de 32%. E nesse mês temos uma pessoa que fez
chegou a esse patamar que a Jaqueline, 32%, ou seja, isso quer dizer que está preocupada com a saúde da família, e ela está já com 32%, que é o nível ouro. Se você ainda não sabe como chegar a esse ponto, a esse nível, converse com seu coach. E também temos algumas promoções esse mês, é fantástico, tem um kit Food Box, que são potes, que não é plástico, é um material específico, são 900 mililitros, e essa promoção é o seguinte, você tem que, ou seja, você não tem nada. Se você está preocupado com a tua saúde, você vai acumular pontos. Agora, converse com o teu coach. Hoje estamos dia 29, estamos no segundo mês da promoção, que reabriu esse mês. Então, converse com ele. Se ainda você não está dentro, faça o possível por estar. É mais produto, como a Jaqueline falou, incorpore produtos que vão ajudar na tua saúde imunológica, intestinal, e vão te permitir também avançar nesse plano. E tem essa promoção que vai ajudar. E tem algumas pessoas que já estão no primeiro ou no segundo mês. Parabéns a todos que estão qualificando. Tem várias pessoas. Isso está sendo bacana porque é pessoas que estão cuidando da saúde. Perfeito? E o melhor de tudo, você está num processo, como a Jaqueline falou. Foco no processo, e nós temos o melhor sistema, o melhor momento para você estar aprendendo os novos hábitos, como ela falou, que a gente não aprende da noite para o dia. A gente começa um processo de mudança de hábitos, e nessas maratonas, nós chamamos maratonas de emagrecimento saudável, são 10 dias, e são ciclos onde as pessoas vão aprendendo um hábito de cada vez. E fazendo isso, o resultado aparece. O foco é no processo. Ajuda do coach, ajuda da equipe. Nós aqui formamos uma família amiga, Jaqueline, tem o Negromonte, Jacira, todos vamos estar atentos para que você alcance o seu resultado. E esse é opa, aqui já termina toda essa parte, gente, e você conversa com o seu coach. Eu acho que esse agora é o momento. Nós finalizamos a nossa parte do café, e temos que agradecer muito a Jaqueline pelo tempo, pela disposição, e as pessoas que estão aqui com o resultado, e os que estão de líderes. E agora nós pedimos para algumas pessoas que não fiquem. Essa aí é uma parte que a gente vai comentar, conversar com vocês sobre a oportunidade. Porque vocês viram os resultados, não tem resultado? Então, detrás do resultado tem uma boa oportunidade. E agora, você não precisa ficar, certo? Não fique. E agora eu deixo ao meu amigo Amílcar do Brasil, que vai falar um pouco sobre isso. É com você, Amílcar. Muito bem, gente. Então,